A primeira etapa no ciclo de vida do HIV é a ligação viral à superfície da célula TCD4. A etapa seguinte é a entrada do vírus, que envolve uma cascata de interações moleculares entre a glicoproteína do envelope e dois receptores da superfície da célula T, um receptor primário e um correceptor. A subunidade GP120 da proteína do envelope liga-se primeiro ao CD4, o receptor primário. Isso induz uma mudança na conformação do GP120 que lhe permite ligar-se ao correceptor. Em seguida, a ligação ao correceptor desencadeia mudanças na conformação da subunidade GP41, levando à inserção de seu peptídeo terminal de fusão na membrana da célula hospedeira. A fusão resulta na liberação do genoma viral para dentro do citoplasma. Os correceptores são membros da superfamília de receptores acoplados às proteínas G. Já foi descrita mais de uma dezena de tipos de correceptores, mas somente duas variantes de correceptores conhecidas como CCR5 e CXCR4 são utilizadas por todas as cepas de HIV. O conceito de que os correceptores desempenham um papel decisivo na doença causada pelo HIV tornou-se evidente quando da descoberta, em 1996, de uma mutação ou variante comum do gene que codifica o CCR5, conhecida como delta 32. Essa variante genética do CCR5 resulta na produção de correceptores CCR5 não funcionais. Pessoas com duas cópias normais do gene do CCR5 predominam na população e são suscetíveis à infecção pelo HIV. Pessoas que herdam de seus pais duas cópias da variante delta 32 do CCR5, conhecidas como homozigotas para delta 32, não têm correceptores funcionais de CCR5 e parecem ser altamente resistentes à infecção pelo HIV. A homozigose para delta 32 parece não estar associada com nenhum efeito deletério significante. Os heterozigotos para delta 32 herdam uma cópia da variante delta 32 do CCR5 de um dos seus pais e a forma normal do gene do CCR5 do outro. Heterozigotos para delta 32 podem ser infectados pelo HIV, mas a evolução da doença é significativamente retardada em comparação com pessoas que têm duas cópias normais do gene do CCR5. Para ser eficaz, um antagonista de correceptor tem de ser direcionado para um correceptor específico. Um antagonista de correceptor CCR5, por exemplo, funciona ligando-se especificamente à molécula do correceptor CCR5. O correceptor ligado fica bloqueado para ligar-se à subunidade viral GP120, o que impede as mudanças de conformação do GP41, o que impede a entrada da partícula viral. Uma partícula de HIV incapaz de entrar na célula T não pode infectá-la e não pode replicar-se. Cepas diferentes de HIV variam quanto à sua capacidade de usar os principais correceptores para conseguir entrar na célula hospedeira. Algumas cepas de HIV usam somente o correceptor CCR5, algumas somente o correceptor CXCR4, enquanto outros vírus conhecidos como de tropismo duplo usam ambos. Um indivíduo infectado pelo HIV pode ter vírus que usam somente o CCR5, vírus que usam somente o CXCR4 ou uma mistura de vírus que usam o CCR5, o CXCR4 e com tropismo duplo. Na fase inicial da infecção, o vírus que usa o CCR5 predomina na maioria dos pacientes. Na fase tardia da infecção, surgem frequentemente cepas de HIV capazes de usar o CXCR4. Ao contrário dos inibidores de transcriptase reversa e de proteases que operam dentro da célula infectada, os antagonistas de correceptor funcionam somente fora da célula hospedeira. Por isso, os antagonistas de correceptor são classificados como inibidores de entrada. O mecanismo de ação dos antagonistas de correceptor apresenta uma diferença muito importante em relação a outros antirretrovirais. Em vez de se ligar a proteínas virais, essa nova classe impede a replicação viral, ligando-se às células hospedeiras humanas, como as células T e os macrófagos. Esse mecanismo singular apresenta potenciais vantagens clínicas. A Pfizer tem o compromisso de desenvolver formulações seguras e eficazes para o tratamento da doença do HIV.